Chegar aos 45 anos representa um marco significativo na trajetória biológica e psicológica de qualquer indivíduo, funcionando como uma espécie de fronteira invisível, onde o corpo começa a enviar sinais mais claros sobre a necessidade de manutenção preventiva e cuidados redobrados. Não se trata de um declínio inevitável ou do fim da juventude, mas sim de uma transição para uma fase de maturidade que exige uma gestão inteligente dos recursos físicos e mentais, pois é neste momento que o organismo deixa de operar no piloto automático da juventude e passa a cobrar, com juros compostos, os excessos cometidos nas décadas anteriores, ao mesmo tempo em que oferece uma janela de oportunidade valiosa para garantir uma longevidade com autonomia e vigor. O primeiro aspecto fundamental que se altera drasticamente nesta faixa etária é o metabolismo, que tende a desacelerar de forma perceptível, fazendo com que a queima de calorias em repouso seja menos eficiente do que era aos 30 anos. Essa mudança metabólica exige uma reavaliação completa da relação com a alimentação, pois a mesma quantidade de comida que antes mantinha o peso estável pode agora resultar em um acúmulo progressivo de gordura, especialmente na região abdominal, o que é perigoso não apenas pela estética, mas pelo risco aumentado de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. A estratégia nutricional deve, portanto, migrar de uma abordagem quantitativa para uma qualitativa, priorizando alimentos com alta densidade nutritiva em detrimento de calorias vazias, com um foco especial no aumento do consumo de proteínas magras, que são essenciais para combater a perda natural de massa muscular, conhecida como sarcopenia, que se inicia silenciosamente nesta fase e se acelera se não houver intervenção. Juntamente com a dieta, a atividade física deixa de ser uma opção de lazer para se tornar uma prescrição médica mandatória, sendo que o foco deve se expandir para além da simples queima calórica ou condicionamento aeróbico. O treinamento de força ou musculação assume um papel de protagonista absoluto após os 45 anos, pois é a única ferramenta capaz de frear a perda óssea e muscular, servindo como uma armadura protetora para o esqueleto e as articulações. A densidade óssea começa a diminuir, elevando o risco de osteopenia e osteoporose, especialmente nas mulheres devido às flutuações hormonais da perimenopausa e menopausa, mas também afetando os homens de forma gradual. Manter a musculatura forte é o que garante o equilíbrio, protege a coluna vertebral de lesões e assegura que tarefas cotidianas, como carregar compras ou subir escadas, continuem sendo realizadas sem dificuldade nas décadas seguintes. O sistema cardiovascular também entra em uma fase que requer vigilância constante, visto que as artérias tendem a perder parte de sua elasticidade natural, o que pode levar a um aumento sutil, porém progressivo, da pressão arterial. É comum que indivíduos que nunca tiveram problemas de pressão ou colesterol comecem a apresentar alterações nos exames de rotina, o que torna imperativo o monitoramento regular desses marcadores. A saúde do coração nesta fase depende intrinsecamente do controle do estresse, que muitas vezes atinge o pico aos 45 anos, quando as responsabilidades profissionais estão no auge e, simultaneamente, há a demanda de cuidados com filhos adolescentes ou pais idosos. O estresse crônico libera cortisol na corrente sanguínea, um hormônio inflamatório que, em excesso, agride o sistema vascular e deprime o sistema imunológico, tornando a gestão emocional e o descanso pilares tão importantes quanto a dieta e o exercício. Nesse contexto de preservação, o sono sofre alterações qualitativas, tornando-se frequentemente mais leve e fragmentado, o que exige uma higiene do sono rigorosa para garantir a reparação celular e a consolidação da memória. A privação crônica de sono nesta idade não resulta apenas em cansaço no dia seguinte, mas acumula danos que podem acelerar o envelhecimento cerebral e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas no futuro. O cérebro, embora mantenha sua plasticidade, precisa ser desafiado de novas maneiras para manter a reserva cognitiva, sendo fundamental o aprendizado contínuo, a leitura e o engajamento social, para evitar o isolamento e a estagnação mental. Outro ponto crucial é a saúde hormonal, que passa por uma revolução silenciosa.
Nas mulheres, a queda do estrogênio impacta desde a hidratação da pele e das mucosas até a saúde cardiovascular e o humor, exigindo acompanhamento ginecológico para avaliar a necessidade de reposição hormonal ou terapias alternativas que mitiguem os sintomas do climatério. Nos homens, a andropausa, caracterizada pela diminuição gradual da testosterona, pode levar à redução da libido, perda de energia, aumento da gordura visceral e alterações de humor, sendo essencial que o tabu sobre a saúde masculina seja quebrado e que a visita ao urologista se torne parte da rotina anual, não apenas para a verificação da próstata, mas para uma avaliação global da saúde endócrina. A prevenção oncológica torna-se uma prioridade inadiável, com a realização de exames de rastreamento que devem ser seguidos rigorosamente, de acordo com as diretrizes médicas e o histórico familiar. Exames como mamografia, colonoscopia, toque retal e avaliações dermatológicas para verificação de manchas suspeitas na pele deixam de ser eventuais e passam a integrar o calendário anual de saúde. A detecção precoce de qualquer anomalia celular nesta faixa etária aumenta exponencialmente as chances de cura e tratamentos menos invasivos, transformando o check-up médico em um investimento de alto retorno para a vida futura. Além dos grandes sistemas do corpo, os órgãos dos sentidos também começam a demonstrar sinais de desgaste que não devem ser ignorados, como a presbiopia ou vista cansada, que afeta a capacidade de focar objetos próximos e exige correção oftalmológica para evitar dores de cabeça e fadiga visual. A audição também pode sofrer leves declínios, muitas vezes imperceptíveis pelo próprio indivíduo, mas que podem levar ao isolamento social se não tratados. Cuidar da visão e da audição é cuidar da conexão com o mundo exterior, mantendo o cérebro estimulado e ativo. A hidratação, muitas vezes negligenciada, ganha uma nova dimensão de importância, pois com o envelhecimento, o mecanismo da sede no cérebro torna-se menos sensível, fazendo com que a pessoa beba menos água do que necessita. A desidratação crônica afeta o funcionamento renal, a elasticidade da pele, a lubrificação das articulações e até mesmo a capacidade cognitiva, tornando o hábito de beber água conscientemente ao longo do dia uma estratégia simples, mas poderosa, de manutenção da vitalidade. O consumo de álcool, por sua vez, deve ser moderado com rigor, pois o fígado já não processa as toxinas com a mesma rapidez, e o álcool interfere negativamente na qualidade do sono e no controle de peso, além de aumentar o risco de diversos tipos de câncer. É fundamental também abordar a saúde da pele, que perde colágeno e se torna mais fina e suscetível a danos externos. O uso de protetor solar diário deixa de ser apenas uma questão estética para evitar rugas e manchas, tornando-se a principal defesa contra o câncer de pele, que tem efeito cumulativo ao longo dos anos. A rotina de cuidados dermatológicos deve focar na hidratação profunda e na proteção, ajudando a manter a barreira cutânea íntegra e funcional. Por fim, os cuidados após os 45 anos envolvem uma mudança de mentalidade, onde a saúde deixa de ser a ausência de doença e passa a ser vista como um ativo a ser construído diariamente através de escolhas conscientes. É o momento de abandonar vícios como o tabagismo, que compromete a circulação e a capacidade pulmonar, e de adotar uma postura proativa diante da vida. A socialização e o cultivo de amizades sólidas atuam como protetores da saúde mental, reduzindo os riscos de depressão e ansiedade. Encarar essa fase com otimismo e responsabilidade é o segredo para transformar a segunda metade da vida em um período de colheita, onde a experiência acumulada se une a um corpo bem cuidado para proporcionar anos de plenitude e realização.